Olá, somos do grupo de Ciência da Computação do campus de São Miguel do Oeste, quinta fase. Neste vídeo, vamos mostrar um pouco sobre a nossa lista de tarefas desenvolvida utilizando o framework CodeIgniter 4. Nosso grupo é composto pelos integrantes Cauã Amélio Cipriani, Maria Cecília Schneider, Guilherme de Pinha Neto e Vitor Hugo Konzen. E quem nunca se viu no meio de prazos, trabalhos, faculdade e compromissos pessoais e acabou perdendo o controle? A gente já passou por isso, todos nós. E as consequências? Tarefas esquecidas, atrasos, muito estresse com aquela sensação sempre de urgência. Por isso, nós criamos um sistema de tarefas pessoais como uma agenda digital, pensando exclusivamente para quem precisa de organização de verdade. Com ele, dá para definir prioridades, acompanhar prazos e separar tarefas por categorias, como estudos, trabalho e vida pessoal. Tudo para deixar a rotina mais leve, produtiva e sem surpresas. O sistema surgiu a partir da necessidade de um controle eficiente de tarefas pessoais ou acadêmicas. Com ele é possível cadastrar, visualizar, atualizar, filtrar por status e excluir tarefas. Além disso, cada tarefa pode ter um prazo e categorias atribuídas, facilitando a organização e priorização das atividades. E como framework, nós escolhemos o CodeIgniter 4 por ser um framework mais leve, bem documentado e também de mais fácil configuração, que é ideal para projetos acadêmicos e também pequenos sistemas web. A estrutura MVC facilitou a separação entre a lógica, dados e visualização, o que isso possibilitou organizar bem melhor o código e tornou a manutenção ainda mais simples. Bom, o nosso projeto então está rodando num servidor local, na minha máquina mesmo, e está rodando com um servidor embutido ao CodeIgniter. O nosso banco está rodando no MySQL com o Champ. A nossa tela inicial do sistema, então, já traz logo as tarefas que já foram cadastradas. Temos um filtro por nome ou a descrição da tarefa e um filtro de status por tarefa. Então, a gente consegue estar filtrando por tarefa pendente ou por tarefa feita, que são os dois status que a gente tem agora. Para a criação de uma nova tarefa, a gente vem aqui no topo em Nova Tarefa e temos os campos de título, descrição, status, prazo e categorias que podem ser selecionadas ou não. Se a gente for criar, então, um trabalho de programação 3, que é a nossa matéria do trabalho. Descrição é um CRUD, porque a gente precisa fazer esse projeto. O status é independente, porque nós ainda não entregamos. E o nosso prazo é 1/7 de 2025. Nossa categoria é de estudos. Finalizamos todos os campos, salvamos. Essa tarefa está com status de pendente. Mas, ao invés da gente editar a tarefa e trocar o status dela de pendente para finalizada ou feita, a gente pode apenas clicar nesse certinho que ele já altera o status da tarefa e já fica com essa mensagem aqui no topo, tarefa marcada como feita. Aqui a gente também tem o botão de exclusão de tarefas, então se eu quiser excluir essa tarefa, eu posso estar excluindo, tarefa excluída com sucesso, e ela saiu aqui do meu campo de visão. No nosso banco de dados que a gente utilizou o PHP-MyAdmin, nós criamos 3 tabelas, então foi a tabela de categorias, a tabela de tarefas e a tabela de tarefas e categorias. Essa tabela vai trazer o ID, que é a chave primária das duas outras tabelas, que no caso, categorias e tarefas, vai estar trazendo o ID da tarefa e o ID da categoria. E nas outras, nós temos os campos, que no caso vai ser o ID, o título, descrição, o status, ou a data de criação, data de atualização e a deadline, que no caso essa tabela é das tarefas. E das categorias vai funcionar da mesma forma, só que no caso ela só tem 2 campos, que é do ID e do nome dela. Então, como todo esse trabalho foi distribuído? O Guilherme
foi responsável pela modelagem do banco de dados e a criação das migrations, e também ajudou a integrar o relacionamento entre as tarefas e as categorias. Eu participei da construção das views com o HTML e o Bootstrap, que garantiu um layout responsivo e moderno para o nosso trabalho, e eu testei toda a interface também. Já o Vitor Hugo trabalhou na parte de rotas e controllers, fazendo o controle de fluxo entre as telas, validações e aquelas mensagens de tarefa marcada como concluída, tarefa excluída, trabalhando nessas mensagens. E o Cauã trabalhou no filtro de busca e marcação de tarefa como concluída. E todo mundo junto trabalhou, né, no versionamento do Git, todo mundo subiu, comitou tudo lá no Git. Para futuras melhorias, pensamos em criar uma tela de cadastro de categorias, pois hoje criamos algumas padrão, que no caso é de trabalho, estudo, urgente e pessoal. Criando essa nova tela de cadastro de categorias, o usuário pode cadastrar de acordo com o que atende ele. Um filtro de categorias também, então de acordo com as categorias que ele vai colocando nas tarefas que ele cria e atribui às categorias, ele pode estar fazendo um filtro dessas categorias da mesma forma que o filtro é feito para os status das tarefas, para pendente ou feita. No caso, seria feito para as categorias. E uma futura tela de login. Hoje, nosso sistema abre direto na tela principal do sistema, onde traz todas as tarefas que foram registradas, mas pensando em futuramente criar uma tela de login para que o acesso do usuário tenha uma experiência diferente. Olá a todos! Hoje a gente vai mostrar o funcionamento de um sistema de gerenciamento de tarefas, explicando passo a passo a parte visual e estrutural do projeto. Vamos usar diagramas UML para representar o funcionamento do sistema, como o diagrama de sequência, o diagrama de classes, o modelo IR e o caso de uso. E no final mostraremos os testes de desempenho que fizemos com o JMeter, para avaliar como o sistema se comporta com várias requisições ao mesmo tempo. Vou começar explicando o diagrama de sequência, que mostra como acontece o processo de cadastro de uma tarefa no sistema. Tudo começa quando o usuário escolhe criar uma nova tarefa, então o sistema exibe um formulário para o usuário preencher os dados. Então, quando o usuário envia essas informações, esses dados vão para o controle, que chama um método para salvar a tarefa. O controle, então, envia esses dados para o DAO, que seria a Data Access Object, que é responsável por conversar com o banco de dados. O DAO executa, então, o comando insert entre tarefas e, caso a operação seja um sucesso, a mensagem volta confirmando que a tarefa foi salva. Por fim, a lista de tarefas na tela é atualizada automaticamente. E finalizando, esse diagrama então ajuda a entender como os componentes se comunicam entre si na hora de salvar uma tarefa. Agora vamos falar sobre a estrutura do sistema, começando pelo diagrama de classes. Ele mostra as principais classes do sistema, como elas se relacionam. Por exemplo, o controlador de tarefa é responsável por gerenciar as ações do usuário. Ele usa o modelo de tarefa e o modelo de categoria para lidar com os dados. Também temos classes como resposta, requisição de entrada, conexão com o banco e a classe tarefa. A tarefa tem atributos como título, descrição, status, prazos, data de criação e atualização. A relação entre tarefas e categorias é feita por uma tabela intermediária, chamada tarefa-categoria, que mostra que uma tarefa pode ter várias categorias e vice-versa. Já o modelo de entidade relacionamento, ou modelo ER, mostra a estrutura do banco de dados. A tabela principal é a tarefa, com os campos ID, title, descrição, status, prazo, data criação e data atualização. Esses campos armazenam todas as informações necessárias para o funcionamento do sistema de tarefas. Agora vamos ver o sistema do ponto de vista do usuário, com o diagrama de casos de uso. Aqui a gente consegue ver todas as ações que o usuário pode fazer, que seriam elas cadastrar tarefas, listar tarefas, buscar tarefas, filtrar por status, marcar como concluída,
editar, excluir e até mesmo ver a data das tarefas. Esse diagrama é ótimo para que a gente possa entender o que o sistema oferece para quem vai usar. Por fim, realizamos os testes de desempenho usando o JMeter, onde foram realizados vários testes de acesso simultâneo utilizando requisições HTTP. No View Results Tree, a gente vê que muitas requisições foram feitas com sucesso. No Graph Results, mostra o tempo de resposta, onde a linha azul representa a média de tempo. E já no no Summary Report, a gente vê todos os dados consolidados, que a gente vê onde foram feitas 1.897 requisições, que a média de tempo foi de 192 milissegundos, e que a gente teve uma taxa de erro em torno de 48%, indicando que o sistema pode ter algumas dificuldades com muitos acessos ao mesmo tempo. Esses testes são essenciais para que a gente descubra se o sistema vai funcionar bem sob grande carga. E esse foi o nosso projeto de lista de tarefas com CodeNighter 4. Agradecemos a sua atenção e estamos abertos para dúvidas e sugestões. Muito obrigado.